Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Diogo Francisco da Silva e eu sou o seu professor de matemática. E hoje teremos nossa aula virtual e o assunto é correção. Página 59. Um quadrado tem área igual a 2,25 decímetro quadrado. Calcule a medida dos lados e o perímetro desse quadrado. Medida dos lados. Raiz de 2,25. Eu posso pegar essa raiz e transformar em um número decimal. Então, em cima eu fico com 225 dividido por 100. Após isso, como eu tenho uma raiz e raiz quadrada, eu posso fazer raiz quadrada de 225, que é igual a 15, e raiz quadrada de 100, que é igual a 10. 15 dividido por 10 é igual a 1,5. Perímetro. Perímetro seria a soma de todos os lados. Se eu tenho um quadrado, significa que eu tenho 4 lados. E cada lado meu equivale a 1,5. Então eu realizo a multiplicação. 4 vezes 1,5, que é igual a 6. Então, a medida do lado é 1,5 e o perímetro 6. Número 2. Calcule a raiz quadrada de cada número racional a seguir. Na letra A, eu tenho raiz quadrada de 0,81. Qual o número que eu multiplicando por ele mesmo vai dar 0,81? 0,9. Na B, eu tenho raiz quadrada de 25 dividido por 196. Raiz quadrada de 25 a gente sabe que é 5. Raiz quadrada de 196 é 14. Na C, raiz quadrada de 64 eu sei que é 8. E raiz quadrada de 169 eu sei que é 13. Na D, eu tenho 0,16. Qual é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo para dar 0,16? 0,4. Se eu pegar 0,4 e multiplicar por 0,4, o resultado vai ser 0,16. Na letra E, temos menos raiz quadrada de 9 sobre 49. Sabemos que não existe raiz quadrada de número negativo, mas o sinal de menos está fora da raiz. Então, eu repito o sinal e resolvo. Raiz quadrada de 9, 3 e raiz quadrada de 49, 7. A mesma coisa na F. Então, eu resolvo raiz quadrada de 16, 4 e raiz quadrada de 81, 9. Na G, a mesma coisa. O sinal eu repito, negativo. Raiz quadrada de 225, 15. E raiz quadrada de 256, 16. Na H, eu tenho raiz quadrada de 0,04. Qual é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo para dar 0,04? 0,02. A questão 3 e a questão 4 será resolvida quando as aulas voltarem presencial. Agora, página 62. Por meio da decomposição em fatores primos, verifique se o número dado a seguir são quadrados perfeitos. Eu tenho o número 441. Vou fatorar o número. 441 eu começo fatorando por 3, que vai dar 147. 147 eu fatoro por 3, que vai dar 49. 49 eu fatoro por 7, que vai dar 7. 7 por 1. Então, eu vou ter 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Meus expoentes todos são pares. Então, significa que é um quadrado perfeito. Na B, eu tenho 350. Vou começar a fatorar por 2. 350 dividido por 2, 175. 175 dividido por 5, 35. 35 dividido por 5 é igual a 7. 7 dividido por 7 é igual a 1. Eu tenho 2. Quando eu não tenho nada, significa que eu tenho 1. Então, esse 1 ele é ímpar. Então, ele não é um quadrado perfeito. Já que realizamos a A e a B em detalhe, a C, a D, a E e a F, eu só coloquei se é quadrado perfeito ou não. A número 2. Escreva os números a seguir na forma fatorada. Primeiro passo, fatorar o número. Começo por 90.
90 dividido por 2, 45. 45 dividido por 3, 15. 15 dividido por 3, 5. E 5 dividido por 5, 1. Então, 90 da forma fatorada fica 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Na letra B, eu tenho 1.800. 1.800 dividido por 2, 900. Dividido por 2, 450. Dividido por 2, 225. Dividido por 3, 75. 75 dividido por 3, 25. 25 dividido por 5 é igual a 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Fatorei. Após realizar a fatoração, eu preciso colocar na forma fatorada. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. A questão C, D, E e F só tem a resposta final. Determine a raiz quadrada dos números a seguir, utilizando a fatoração em números primos. A resposta já se encontra. Raiz quadrada de 676 é igual a 26. Raiz quadrada de 400 é igual a 20. Raiz quadrada de 10.000 é igual a 100. Na D. Raiz quadrada de 6.561 é igual a 81. Na letra E. Raiz quadrada de 529 é igual a 23. Na F, raiz quadrada de 576 é igual a 24. Página 64. Número 1. Cada número decimal a seguir representa a medida do lado de um quadrado. Calcule a área do respectivo quadrado utilizando a representação fracionária. Na letra A, eu tenho 6,1. Primeiro passo é transformar 6,1 numa fração. Então, eu fico 61 em cima dividido por 10. O exercício está informando que é ao quadrado. Se é ao quadrado, significa que eu vou repetir duas vezes. Faço 61 vezes 61, que é igual a 3.721, e faço 10 vezes 10, que é igual a 100. Após isso, eu realizo a divisão. Quantas casas decimais eu tenho aqui embaixo? 2. Então, eu conto duas casas decimais e coloco a vírgula. 37,21. Na letra B, eu tenho 1,9. Mesma coisa, transformo esse número decimal em uma fração. Como está ao quadrado, eu vou repetir duas vezes. 19/10 vezes 19/10. Realiza a multiplicação. 19 vezes 19, 361. 10 vezes 10 é igual a 100. Tenho duas casas decimais, então eu vou dar duas casas. Então eu vou ter 3,61. Observem a resposta final da C, da D, da E, da F e da G. Página 67, exercício 1. Na letra A, eu tenho 10 elevado à fração 5/3. Meu radicando vai ser a minha base, que é 10. O meu expoente vai ser o meu numerador. E o meu índice da raiz vai ser o meu denominador. Então, eu tenho raiz cúbica de 10 elevado a 5. Na B, eu tenho 12, que vai ser meu radicando, que vai ser minha base. Tenho 3, que vai ser o meu índice. E o meu 4, ele vai ser o meu expoente dentro da raiz. Na C, eu tenho 5, que é a minha base. O meu numerador vai ficar no meu expoente. E o meu denominador, ele vai ser o meu índice. Observem a resposta da D, da E e da F. Número 2. Represente as potências com radicais e calcule o resultado quando possível. Na letra A, eu tenho 1, 4/3 em fração. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anterior. Minha base é 1. Meu índice vai ser 3 e o meu expoente é 4. 1 elevado a 4 é igual a 1. Raiz cúbica de 1 é igual a 1. Na B, eu tenho 27 e a fração 1/3. Então, eu repito a minha base, que é 27. O meu denominador, ele vai virar meu índice. E o meu numerador vira meu expoente. Então, raiz cúbica de 27 é igual a 3. Observe o resultado da C, da D, da E e da F. E é isso aí, pessoal. Agora é com vocês. Lembrando que a matemática só se aprende na prática.
Até a próxima aula. Abraço a todos.